Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Professor Jorjão na área, hein, gente? E hoje nós iremos trabalhar com a lei dos senos. A lei dos senos é uma lei que é aplicada para qualquer triângulo, tá bom? Só que antes, galera, da gente ver esse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal. Você que está chegando aí pela primeira vez, pessoal, toca o sininho, se inscreve e toca o sininho, que assim toda vez que pintar um vídeo novo, uma aula nova, um vídeo novo da gente resolvendo alguma questão, você vai estar recebendo a notificação, tá bom, galera? Antes da aula começar, do vídeo começar, solta a vinheta, editor! Galera, voltamos aqui na lei dos senos, tá? Como eu falei no início, ela é aplicada para qualquer triângulo, qualquer. Professor, quando é que eu posso chutar que eu vou usar a lei dos senos, né? Quando é que eu sei que eu vou usar a lei dos senos? Quando ele te fornecer, ele tem que te fornecer, em qualquer triângulo, um lado e dois ângulos. Ele te forneceu um lado e dois ângulos, galera, desconfia, porque provavelmente a gente vai ter que usar a lei do seno, tá bom? A lei do seno, desconfia. Então vamos lá, o que diz a lei do seno? Eu tenho um triângulo qualquer, eu chamei cada vértice de vértice A, vértice B e vértice C. Cada vértice você tem um ângulo interno dele, no triângulo aqui que a gente tem. Esse triângulo ABC, ele tem como lados Azinho, Bzinho e Czinho. Quem são esses lados? São os lados opostos aos vértices. Então aqui eu chamei de vértice A. O cara que está de frente para o vértice A, eu chamei de Azinho. O cara que está de frente, oposto, né, ao vértice B, eu chamei de Bzinho. O cara que está de frente, oposto ao vértice C, eu chamei de Czinho. O que diz a lei do seno? O lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto, que é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, em qualquer lado, para qualquer lado do triângulo, tá? Então, qualquer lado. Então, se fosse fazer uma fórmula, não precisa de fórmula. É só você gravar que é sempre o lado sobre o seno do ângulo. Mas se fosse fazer uma fórmula, seria Azinho sobre o seno de A é igual a Bzinho sobre o seno de B, que é igual a Czinho sobre o seno de C, tá? Jorge, me dá um exemplo aí, Jorjão, me dá um exemplo aí. Vou te dar um exemplo. Eu tô com um lago aqui, o comprimento dele aproximado é X. Eu tô com duas estacas aqui. Essas duas estacas, elas estão me fazendo a vez aproximada do valor do comprimento do lago. O que eu fiz? Eu estiquei uma linha vindo de cada estaca de cada poste, né? Essa linha aqui eu sei que tem 100 metros e eu tenho um ângulo entre elas de 120 graus e eu sei que entre a linha do comprimento, a imaginária, né? Porque aqui não tem linha nenhuma, e a linha que eu tô puxando desse segundo poste tem 45 graus. Então, se eu fosse pegar esse desenho aqui e jogar num triângulo, ele ficaria assim, dessa forma, ó. Você tem um comprimento X, você tem um ângulo de 45 graus, você tem um outro ângulo de 120 graus e você tem um lado 100 metros que ele te deu, tá? Como eu falei, ó, eu tenho um lado e dois ângulos. Provavelmente eu vou ter que usar o quê? Lei do seno, tá bom? Eu só vou conferir se eu tenho que usar sempre o lado sobre o seno do ângulo oposto. Ó, se eu for fazer 100 sobre seno de 45, deu certo. X sobre o seno de 120, tá certo. Aí você fala assim, Jorjão, mas qual o valor do seno de 120 e seno de 45? Eu já botei no vídeo para você no canal falando sobre os valores notáveis de seno, cosseno e tangente. Lá tem o ângulo de 45 e o de 60. Você fala assim, professor, mas 60 não é igual a 120 no seno? Claro que é. A gente já viu em outro vídeo que o seno de 120 e seno de 60 são iguais, pois eles são suplementares, tá bom? Ângulos suplementares, ângulos que somados dão 180 graus, têm os valores dos senos iguais. Então aqui o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2, tá, galera? Então eu vou montar a equação aqui, vamos montar a equação, vamos lá.
A equação vai ficar assim, ó. É sempre o lado sobre o seno do ângulo oposto. Então vai ficar x sobre seno de 120 graus é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto sobre seno de 45 graus. Bom, o que a gente faz aqui, galera? A gente multiplica cruzado. Eu tenho uma igualdade de fração. Vamos multiplicar cruzado. Quem multiplica cruzado fica seno de 45 graus vezes x, que é igual a 100 vezes o seno de 120 graus. Bom, galera, depois que eu fiz isso, eu vou substituir. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 120 a gente sabe que é igual de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Daqui para cá, só vou substituir. Raiz de 2 sobre 2, que é igual a 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Galera, repara que eu tenho 2 dividindo do lado de cá e eu tenho 2 dividindo do lado de cá. Aqui a operação é multiplicação. O que eu posso fazer com esse 2 do denominador? Cortar. Eu posso simplificar. Então, minha expressão ficou, né? Vamos fazer passo a passo. X raiz de 2, que é igual a 100 vezes raiz de 3. Eu quero saber o valor de x vezes raiz de 2 ou de x? X. Então, o que eu faço com esse raiz de 2? Eu vou passar ele para o outro lado. Quando eu passo esse raiz de 2 para o outro lado, galera, ele vai fazendo o quê? Ele vai dividindo. Então, vai ficar x é igual a 100 vezes raiz de 3 sobre raiz quadrada de 2. Aí vem a pergunta, no denominador eu posso ter raiz? De jeito nenhum, não posso. Então, eu tenho que fazer o quê? Racionalizar o denominador. Racionalização de denominador. Bom, racionalizar o denominador é você pegar o denominador, multiplicar ele em cima e multiplicar ele em baixo. Só que quando eu multiplico, galera, vou fazer aqui a parte aqui separado para vocês verem, né? Raiz de 3 vezes raiz de 2, isso é igual a raiz quadrada de 3 vezes 2, que é raiz quadrada de 6. E o raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ou seja, esse 2 aqui corta com a raiz quadrada porque são operações inversas. E ao mesmo índice 2, então eles se anulam. E o 2 que está dentro da raiz, ele sai. O 2 sai, então fica 2. Então vou reescrever isso daqui. Vai ficar x igual a 100 raiz de 6 sobre 2. Como é uma multiplicação, esse 100 em cima posso dividir por 2 para simplificar. 100 dividido por 2, 50. Gabarito final, x é igual a 50 raiz de 6 metros, porque a minha unidade métrica está em metro, tá bom? Galera, isso daqui ó, é o valor aproximado do comprimento, não é o valor exato. O valor exato a gente não consegue descobrir, mas olhando por aqui a gente consegue descobrir o valor aproximado, né, do comprimento. Então, qual o valor do comprimento? O comprimento é aproximadamente 50 raiz de 6 metros. Ok? Galera, essa foi uma explicação um pouquinho de como usar a lei do seno. Eu não quis só passar a lei do seno porque ela é importante pra caramba. Então eu passei um exemplozinho aqui para vocês verem como é que a gente aplica, tá bom? Galera, eu sou o professor Jorjão e vamos juntos à sua classificação. Valeu, galera. Até o próximo vídeo!